Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quinta-feira, dia 11 de junho de 2026, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Então, começando aqui com a análise do índice Bovespa, que fechou o dia uma boa alta aí, tá? Uma alta aí de 1,71%. Cotado a 171.497 pontos. Com a alta de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para cima, o que não acontecia desde lá do mês de abril, né, que a média móvel de 9 períodos não estava virado para cima, olhando aqui no histórico. Então, foi um dia positivo aqui para o índice, né? A média móvel de 200 períodos, por enquanto, está servindo realmente como uma região de suporte. E hoje aqui o índice deu um salto aqui para cima, né, suficiente para virar a média móvel de 9, né, para cima. Tomara que seja aí o início de uma recuperação, tá? Tendo em vista, né, que o índice corrigiu bastante desde ali o mês de abril. Ele recuou aí mais de 30 mil pontos em cerca de 2 meses praticamente. Bom, agora indo aqui para os ativos que compõem a carteira aqui do canal, começando com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil fechou o dia aí com uma alta de 2,16%, cotado a R$ 19,41. Então foi o primeiro candle verde depois de muitos dias, né, de candle vermelho. 3, 6, 9, 10, 11. Foram 11 dias consecutivos de candle vermelho. E hoje, finalmente, o Banco do Brasil consegue aqui um candle verde, né, para nos dar um ânimo aí, nesse momento de dificuldade, né, que o Banco do Brasil vem passando. Apesar dessa alta, a média móvel de 9 períodos continua virado para baixo, ou seja, a tendência continua sendo de queda. Mas hoje os preços pelo menos tocaram na média móvel de 9. Vamos ver como que vai ser os próximos dias aí. O meu preço médio está em R$ 23,83. Vamos seguindo aqui com o Banrisul. Fechou o dia com uma boa alta de 4,09%, cotado a R$ 15,02. Com essa alta de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para cima, indicando o início de uma tendência de alta. Os preços também fecharam acima da média móvel de 200 períodos, que também é positivo. E agora está brigando, né, para uma região aqui de resistência, bem nessa região aqui dos 15,02. O meu preço médio está em R$ 14,14. Seguindo aqui com o banco BMG, o papel fechou o dia com uma alta de 2,82%, cotado a R$ 15,11. Com a alta de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para cima, que pode indicar o início de uma tendência de alta. E o preço médio está em R$ 4,42. Seguindo aqui para o banco ABC Brasil, fechou o dia em alta de 2,24%, cotada a R$ 24,62. Média móvel de 9 períodos virado para cima, indicando aí uma tendência de alta. E o preço médio está em R$ 22,34. Seguindo aqui com o banco Paine, fechou o dia em alta de 3,75%, cotado a R$ 13,00. Apesar da alta, a média móvel de 9 períodos continua virado para baixo, indicando, né, a manutenção da tendência de queda. E o preço médio está em R$ 13,12. Seguindo aqui com o Bradesco, que fechou o dia uma alta aí de 2,39%,
cotada a R$ 15,42. Com a alta de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para cima. Pode indicar o início de uma tendência de alta. Porém, os preços agora vão brigar nessa região de resistência da média móvel de 200 períodos. O preço médio está em R$ 16,42. Seguindo aqui com o Santander, o papel fechou o dia em alta de 0,63%, cotado a R$ 27,17. Com a alta de hoje, a média móvel de 9 períodos virou para cima, indicando, quem sabe, o início de uma tendência de alta, mas, porém, o Santander já faz semanas aí oscilando, né, nessa região de congestão. E o meu preço médio está em R$ 30,08. E agora, né, o Banco Mercantil, que fechou o dia em queda, né, de 1,11%, cotado a R$ 73,16. O papel está em tendência de baixa. E o preço médio está em R$ 70,03. Então, o Banco Mercantil foi o patinho feio do dia de hoje, né? O único papel da carteira que caiu nesta quinta-feira. Bom, agora indo aqui para a planilha de controle dos ativos, hoje eu recebi 2 pagamentos de proventos, ambos do Banco do Brasil, na forma de juros sobre capital próprio. Eu recebi um pagamento de R$ 15,46 líquido sobre minhas 214 ações, que deu 7 centavos líquido por ação. E também um outro pagamento de R$ 21,14 sobre a mesma quantidade de ações, que me dá um valor líquido por ação aí de pouco mais de 9 centavos. Como eu tenho 100 ações do Banco do Brasil que foram compradas a termo no ano passado, na realidade eu teria 314 ações. E eu recebo, né, proventos destas ações que estão de minha posse, embora eu ainda não tenha sido pagas por elas, né? O desembolso só vai acontecer no mês de julho agora. Mas para fins de contabilização dos proventos, eu prefiro colocar aqui as quantidades de ações que eu efetivamente comprei com o meu dinheiro, para não misturar com as ações a termo, né? Até para fins de controle aí, do meu extrato aí de recebimento de proventos, tá? Então hoje eu recebi num total, somando esses 2 pagamentos, R$ 36,60 do Banco do Brasil, tá? Então, considerando o fechamento das cotações do dia de hoje, eu estou com um prejuízo acumulado aqui de 18% em Banco do Brasil, 0,92% de prejuízo em Banco Paine, 6% de prejuízo em Bradesco e 9% de prejuízo aqui em Santander. Em relação aos lucros, 6% em Banrisul, 15% em Banco BMG, 10% em Banco ABC Brasil e 4% em Banco Mercantil. No geral, essas operações estão me dando um prejuízo aí de 8%, que dá R$ 751 negativos. Se eu levar em conta os proventos recebidos por estas empresas, eu tenho daí a rentabilidade. Então, nesse quesito, estou com uma rentabilidade negativa aí de 12% em Banco do Brasil, 0,34% negativo em Banco Paine, 5% negativo em Bradesco e 8% negativo em Santander. Em relação à rentabilidade positiva, 12% em Banrisul, 22% em Banco BMG, 17% em Banco ABC Brasil e 4% aqui em Banco Mercantil. Então, no geral, essas operações estão me dando uma rentabilidade negativa de 3%, que dá R$ 289 negativos. Hoje eu não fiz nenhum aporte. Então, encerrei aí essa quinta-feira
com patrimônio de R$ 7.851,62, que dá uma variação positiva de 2,39%. Então, meu patrimônio aumentou R$ 183,45. Já o Ibovespa havia subido 1,71%. Então, o alfa da carteira ficou positivo aí em 68 pontos base. Então, hoje foi um dia bem positivo, né? O patrimônio aumentou. Além disso, o alfa ficou positivo, né? As 4 células em azul. Isso havia acontecido no dia 9, né? Que foi a terça-feira. E antes disso, havia acontecido pela última vez só lá em 21 de maio. Então percebam, né, que ultimamente, aí, com essa correção mais acentuada do mercado que a gente vem observando nas últimas semanas, tem sido raros os dias em que a gente tem conseguido as 4 células em azul, né? Mas vamos se manter firmes aí na nossa estratégia, né? Manter o foco. Como eu já disse algumas vezes, o mercado não vai cair para sempre. Em algum momento ele vai se estabilizar e também, né, em algum momento ele vai voltar a subir. Então a gente tem que aproveitar esses momentos de oscilação para fazer novos aportes, né, naquelas empresas que a gente entende que mantêm os fundamentos, para quando o mercado se recuperar, a gente maximizar aqui os nossos ganhos. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.